Olá, gente. Tudo bem? Sou o professor Robson Muniz, de História do Brasil. E hoje vamos para mais uma aula de História. Olá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, Brasil. Uma das mais antigas cidades brasileiras, Olinda foi fundada como povoado em 12 de março de 1535 por Duarte Coelho Pereira. Hoje a cidade tem 485 anos de fundação. 2 anos depois de sua fundação, em 1537, Olinda foi elevada à condição de vila. Cresceu e se desenvolveu com a produção de açúcar. É um dos mais importantes centros históricos do Brasil. Olinda é um município brasileiro do estado de Pernambuco, situado na região metropolitana do Recife, no nordeste do Brasil, e distante 7 quilômetros da capital pernambucana. Olinda foi a urbe mais rica do Brasil colônia entre o século XVI e as primeiras décadas do século XVII, de acordo com escritores da época, como Pero de Magalhães Gândavo, chegando a ser referida como uma Lisboa pequena, dada a opulência só comparável à da corte portuguesa. Desenvolveu-se em torno do antigo castelo de Duarte Coelho, primeira casa forte brasileira. Foi sede do Brasil colonial entre 1624 e 1625, por ocasião das invasões holandesas. Matias de Albuquerque foi nomeado governador-geral, administrando a colônia a partir de Olinda. A vila manteve-se próspera até a invasão holandesa à capitania de Pernambuco, quando os holandeses, após retirar os materiais nobres das edificações para construir suas casas na capital da Nova Holanda, Recife, incendiaram Olinda. Com o término da insurreição pernambucana, Olinda voltou a ser sede da capitania, porém sem influência de outrora, o que ocasionou conflitos como a Guerra dos Mascates, em meados do século XIX. A cidade deixou de ser a capital de Pernambuco. Fundada em 12 de março de 1535, Olinda é a cidade mais antiga entre as cidades brasileiras, declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco, e foi o segundo centro histórico do país a receber tal título em 1982, após Ouro Preto, em Minas Gerais, em que a descaracterização de parte de seu casario histórico e a perda de diversos exemplares da arquitetura quinhentista com o ataque holandês, Olinda abriga dezenas de igrejas e conventos barrocos de inestimável valor histórico e mantém o seu traçado urbano colonial. É uma localidade de grande relevo na história do Brasil. Olinda foi eleita a primeira capital brasileira da cultura, após concorrer com as cidades de Salvador e João Pessoa. Por volta do ano 1000, os índios tapuias que habitavam a região foram expulsos para o interior do continente pela chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. No século XVI,
quando chegaram os primeiros europeus à região, ela era ocupada pela tribo Tupi dos Caetés. Localizada no atual estado de Pernambuco, é uma das mais antigas cidades brasileiras, tendo sido fundada ainda como um povoado em 1535, pelo primeiro donatário da capitania de Pernambuco, o português Duarte Coelho Pereira. Duarte Coelho fez de tudo pelo desenvolvimento da terra. Fundou o primeiro engenho de açúcar, desenvolveu a agricultura e estabeleceu um livro de tombo. O povoado foi elevado à vila em 12 de março de 1537. Duarte Coelho ordenou a construção de um edifício destinado ao funcionamento da Câmara do Senado de Olinda. Prédio este doado em 1676 ao primeiro de Olinda, Dom Estevão Brioso de Oliveira, que o converteu em um palácio episcopal, até hoje bem conservado. Olinda era sede da capitania de Pernambuco, mas foi incendiada devido à sua localização. Segundo a concepção holandesa de fortificação, Olinda detinha um perfil de difícil defesa. Diante disso, a sede foi transferida para o Recife. Vejam só o que os holandeses fizeram, caros alunos. No dia 24 de novembro de 1631, a cidade pernambucana foi incendiada e abandonada pelos holandeses. Eles haviam ocupado a localidade um ano antes, em 1630, para controlar o comércio da cana-de-açúcar, que era produzido ali, considerado a riqueza do estado. Olinda concentrava, então, todos os engenhos de Pernambuco. Como relatamos, né? Em 1630, Olinda foi tomada pelos holandeses, que a incendiaram ao ano seguinte. Em 1654, os portugueses a retomaram, né? E expulsaram os holandeses. Olinda voltou a ser a capital de Pernambuco, muito embora os portugueses residissem em Recife. Por volta de 1800, com a fundação do Seminário Diocesano, e em 1828, do curso jurídico, transformou-se no burgo de estudantes. Sob certos aspectos, Olinda rivalizava com a metrópole portuguesa. Seus velhos sobrados tinham dobradiças de bronze, enquanto as igrejas, principalmente a Sé, ostentavam em suas portas principais dobradiças de prata e chaves fundidas em ouro. Foi no Senado da Câmara de Olinda que, a 10 de novembro de 1710, o sargento-mor Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em prol da independência. Os primeiros cursos jurídicos do Brasil, criados pelo Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827, foram inaugurados solenemente no Mosteiro de São Bento, a 15 de maio de 1828. Antes de sua transferência para o Recife, os cursos jurídicos funcionavam no prédio que atualmente se encontra a Prefeitura de Olinda. Em 1837, com a transferência do governo provincial para o Recife, Olinda deixou de ser a capital de Pernambuco. Em 1860, o astrônomo francês Emmanuel Lier descobriu no Observatório do Alto da Sé o primeiro cometa relatado a partir de observações da América Latina e o único descoberto no Brasil, que recebeu a denominação de Cometa Olinda. Bem, caros alunos, vamos fazer um resumo aqui sobre a parte histórica, né, de Olinda e a sua formação também. Como vimos aí antes, Olinda foi fundada por Duarte Coelho Pereira, né, donatário da capitania de Pernambuco, e isso foi em 1535, e 2 anos depois ela foi oficialmente reconhecida como vila
por alvará régio de 12 de março de 1537. O donatário fez de tudo pelo seu desenvolvimento da terra. Fundou o primeiro engenho de açúcar, desenvolveu a agricultura, estabeleceu um livro de tombo e, em 1537, ordenou a construção de um edifício destinado ao funcionamento do Senado da Câmara de Olinda, prédio este doado em 1676 ao primeiro bispo de Olinda, Dom Estevão Brioso de Oliveira, que o converteu em palácio episcopal, título que ainda hoje conserva. Elevada à categoria de cidade em 16 de novembro de 1676, quando também a Igreja da Sé foi elevada à catedral. Em 1630, foi tomada pelos holandeses, que a incendiaram. No ano seguinte, e em 1654, novamente sob o domínio português, voltou a ser sede oficial do governo. Muito embora os governadores residissem no Recife. Por volta de 1800, com a fundação do Seminário Diocesano e em 1828 do curso jurídico, transformou-se num burgo de estudantes. Deixou de ser a capital da província em 1827. Sob certos aspectos, Olinda rivalizava com a metrópole portuguesa. Seus velhos sobrados tinham dobradiças de bronze, enquanto as igrejas, principalmente a Sé, ostentavam em suas portas dobradiças de prata e chaves fundidas em ouro. Foi no Senado da Câmara de Olinda que, a 10 de novembro de 1710, o sargento-mor Bernardo Vieira de Melo deu o primeiro grito em prol da independência nacional. Os primeiros cursos jurídicos do Brasil foram criados pelo Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827. Foi inaugurado solenemente no Mosteiro de São Bento, a 15 de maio de 1828, antes de sua transferência para o Recife. Os cursos jurídicos funcionavam no prédio em que atualmente encontra-se a Prefeitura de Olinda. Bem, revisando aqui a parte administrativa, né, de Olinda, a formação administrativa, é elevada à categoria de vila, com a denominação de Olinda, em 1537, né, em 12 de março, elevada à condição de cidade e sede com a denominação de Olinda, no dia 16 de novembro de 1637. Foi capital do estado até o ano de 1827. Bem, gente, se vocês gostaram do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Até o próximo.